Sejam todos bem-vindos. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência no mercado, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e se você quiser bater um papo comigo, me chama lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos, para formar e pôr em ação profissionais de excelência, você pode nos encontrar toda semana aqui no podcast UTI Informa e Ação. E hoje temos um podcast internacional, né, Sancler? Excelente. Hoje o tema do nosso podcast vai ser o highlights do congresso, do principal congresso internacional que a gente tem, pensando em reabilitação, né, no tema específico. Isso. Então, eu tô aqui, né, tô no quarto do hotel aqui para gravar pra gente esse podcast. Eu tô aqui em Belfast. Belfast fica na Irlanda do Norte. Para quem como eu é bom de físio, mas não de geografia, a Irlanda tem Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Eu não lembrava disso. Belfast é a capital da Irlanda do Norte. E foi aqui que foi escolhido para sediar a oitava Conferência Europeia de Desmame e Reabilitação dos Pacientes Críticos. Para quem não sabe, né, essa conferência ela é uma conferência bem específica, onde a gente fala, né, a conferência fala muito de desmame, né, um pouco de ventilação, mas é sempre voltado para a ideia do desmame e para a reabilitação dos pacientes críticos. Então, é uma conferência que é muito legal, porque ela é feita pela comunidade europeia mesmo. Eles se juntam, né, para fazer uma conferência aqui da Europa e bem focada nas nossas principais atribuições dentro da UTI, né, Sancler? Então, é muito legal. Essa é a terceira que eu estou vindo. A primeira que eu fui foi em Londres. Normalmente eles pegam lugares chaves, sabe? Onde tem os pesquisadores chaves, a universidade ou o hospital, né? Então a primeira que eu fui foi em Londres. Aí depois eu fui em Leuven, na Bélgica, né? Onde é a faculdade de Leuven lá, do Rick Gosselink, né? Foi ele que foi o hostel naquele ano. E aí teve uma na Holanda, que eu não fui, que eu estava com uma recém-nascida e acabei não indo, em Amsterdã. E agora o lugar escolhido para sediar a conferência foi aqui em Belfast, na Queen's University, que é onde está a Brown Connolly, né? Que é uma das nossas referências aí em reabilitação, enfim. Então, eu tô aqui direto de Belfast Estamos num para baita fuso horário hoje, né, para essa gravação do podcast. Diretamente de Natal, eu falo a 30 e tantos graus, e Débora está lá em Belfast, é uma temperatura com certeza muito mais baixa, né, Débora? Com certeza, aqui tá fazendo. Eles estão, assim, super alegres, porque para eles começou a primavera, né? Mas hoje, por exemplo, a gente amanheceu com 6 graus e chegou a uns 11, 12. Mas a gente todo encapotado e o pessoal na rua de short já curtindo o início da Curtindo, né, primavera. esse calor. Exatamente. E no fuso horário, mas a ideia, acho que desse esforço, né, que a gente está fazendo, a gente sempre grava o podcast, né, com muito empenho, né, Sancler? Mas hoje além do empenho, tem um pouco de esforço, que eu tô aqui cansada, tô querendo dormir, né, por causa do fuso horário, mas a gente quis muito gravar esse podcast para trazer mesmo em primeira mão, né, para todo mundo o que teve aqui de melhor no Congresso. Eu sei que não é fácil vir, né, Sancler? Só para todo mundo ter uma ideia, do Brasil estávamos eu, a Carol Moll, que é uma fisiorreferência do Einstein, e a Suelen, que é uma fisioterapeuta de lá, né? Então estávamos nós três. Acho que uma coisa que é muito legal de falar, eles são muito receptivos com a gente, assim, eles ficam muito felizes que a gente está aqui. Quando eu apresentei o trabalho lá na Bélgica, antes de apresentar, eles já sabem, ai, nós estamos muito felizes que tem um trabalho do Brasil, que eles estão aqui. E aí
Ontem, a gente foi conversar com o Rick Gosselin, né? E aí ele falou: ai, que bom que vocês vieram de novo, né? Então, eles são muito, muito receptivos mesmo. E aí a ideia é tentar trazer um pouquinho nesse episódio do que tem se falado, né, em termos de presente e de futuro. Eu enxergo muito essas conferências. A gente sabe que tem algumas que não, mas essa, por exemplo, né, eu vejo um esforço muito grande da organização, né? A gente tem aqui os principais pesquisadores falando, né? Então, todas as palestras são muito boas, com gente muito boa, e eu vejo um esforço muito grande em conjunto de tentar trilhar, sabe, o nosso caminho futuro aí na fisioterapia, sabe? De tipo, olá, pessoal, para onde a gente vai juntos com a nossa profissão, né? Eu acho que o melhor lugar é aqui, para cá, né? Então, eu acho que essa é a ideia de hoje, né, Sancler? E é muito legal você colocar isso, Débora, porque mostra que às vezes a gente está habituado a entrar em um certo tipo de palestra, de comunicação científica, onde é uma pessoa e às vezes o foco é a pessoa, ou são pessoas que simplesmente estão meramente reproduzindo resultados encontrados por aí, e você disse é uma preocupação com aquela evidência, é uma preocupação como aquela evidência ela vai ser útil para a gente enquanto profissional e para a nossa profissão e para as profissões associadas todas que trabalham nesse cenário de reabilitação do paciente crítico, né? Então, você fez uma sequência de stories muito interessantes aí, daí, né? Falando, quando você estava chegando aí, sobre como as pessoas devem sair do óbvio, buscar de alguma maneira possibilidades, se é que seja possível, né? Se é que é possível para essas pessoas de participar de um evento desse. E é muito legal porque que a gente se esforçou para fazer isso assim, né? A Débora diretamente lá do Congresso ainda, porque tá tudo fresco. A Débora tá ali cansada hoje, mas com tudo na cabeça, tudo que ela viu, a gente já conversou, que ela já colocou no Instagram, então é muito legal que a gente possa trazer isso. Para a gente começar, Débora, eu queria fazer uma pergunta assim. No geral, nós, quanto fisioterapeutas, né? Eu queria que você pensasse em você, na sua assistência no dia a dia, dentro de um hospital público vinculado a uma universidade federal aqui no país, e no geral, a nossa profissão, pensando na profissão de uma maneira adequada, quem está estudando, quem está batalhando para fazer bem feito, a gente está distante ou não do que se fala, do que se estuda e do que se propõe hoje em dia? Eu vou responder, mas antes de responder, deixa eu só fazer um comentário do que você colocou antes, Sancler. Eu gosto muito de estar aqui, né? E por isso eu vim pela terceira vez e vou tentar me organizar para ir o ano que vem, porque é muito isso que você falou, sabe? O clima é muito diferente. Eu tenho a percepção, quando eu estou aqui, de um conjunto de pessoas. Então, e é muito engraçado, porque, por exemplo, quando foi a palestra do Rick, né, Gosselin, que a menina que a apresentou, ela falou: Olha, eu não sei nem o que falar dele, eu não vou contar quantos artigos ele tem publicado, sabe, brincando. E assim, um clima super agradável, com o congresso inteiro, todo mundo sempre brincando muito. E aí, ao mesmo tempo, é isso, sabe? A gente ficou conversando com ele um tempão, sabe? A hora que ele subiu para ver a aula dele antes, ele não sabia mexer no controle. Aí a Carol Moll estava descendo, que ela tinha apresentado o trabalho dela, aí ele perguntou para ela, sabe, como que eu mexo? E aí a conversa se estendeu, então tá eu acho muito bonito, sabe? Porque são as pessoas que são muito referência e elas estão com todo mundo, elas assistem tudo, Sancler, tudo, sabe? Elas não é que, eu sou palestrante, aí eu sou especial, eu chego da minha palestra e Dou vou embora. aula e vou embora. Eles chegam no começo do congresso, eles ficam até o fim, eles passam por todos os posters, eles conversam com todo mundo. Você tem aquela pessoa super acessível e você vê que ninguém é mais importante que ninguém. O importante para eles é a gente estar construindo o nosso caminho e querendo crescer. Então, isso é muito, muito legal, assim. Enfim, mas voltando à sua pergunta, né? É, não acho. Eu acho que se a gente, né, igual você sempre fala, vou usar sua fala, subindo sarrafo, olhando para quem faz muito bem feito, eu não acho que a gente está distante. Eu acho que a gente está bem certo no caminho. Eu acho que a gente tem muito ouro na nossa mão, assim, porque às vezes eles faziam alguns comentários, que daqui a pouco eu vou especificar, né? E que a gente falava, nossa,
lá no Brasil a gente não tem essa dificuldade, sabe? Ou mesmo até a gente reclama muito, por exemplo, às vezes não tem físio suficiente. Gente, perto do que eles têm aqui, sabe? A gente tem um monte de fisioterapeuta, sabe? Disponível, né? É coisa de repente, assim, olha, gente, a gente precisa atender pelo menos 5 vezes na semana o paciente na UTI. Aí você, nossa, no Brasil a gente tem vinte e Tem quatro horas, de 7 manhã, de dias. tarde, de noite. Né? Então, assim, a gente, eu acho, a sensação que eu tenho, assim, ao fim do congresso, é que a gente está no caminho certo, quem está seguindo evidência, quem está buscando as novas coisas que estão vindo, né? A gente tem muito ouro na mão. Em termos de pesquisa, eu acho que falta para a gente uma estrutura mesmo, né? Para publicar, para conseguir escrever e tudo mais. E em termos de atendimento, eu acho que se todo mundo no Brasil quisesse fazer bem feito, a gente estaria bem no caminho certo. Agora, assim, eu acho que é muito voltado para o que a gente tem falado muito no nosso podcast, e eu, particularmente, fiquei muito feliz, assim, dividindo com vocês, né? A gente se esforça muito aqui, né, Sancler, para trazer não só conteúdo de qualidade, mas para tentar estar sempre numa vanguarda, assim, né? De o que tem de novo, como que a gente pode pensar, né? E aí eu fico muito feliz de estar aqui ouvindo coisas que eu falo, putz, a gente discutiu no podcast, putz, a gente conversou sobre isso, né? Então eu acho que a gente está caminhando bem, bem mesmo, dentro do contexto assim do que foi falado aqui, e acho que a gente está olhando para o lugar certo. Isso me deixa muito feliz, assim, sabe? Eu acho que a gente está com o nosso olhar no lugar certo, sabe? Eu acho que essa é uma das melhores sensações, Débora. Durante a minha carreira, todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas do Brasil, de fora, participar de eventos no Brasil e fora, sempre que eu percebia isso, eu falava, cara, essa é uma sensação muito boa. Né? Existe um caminho e você precisa estar no caminho. Então, o nosso sarrafo ele tem que ficar alto porque a gente tem que se manter nesse caminho. É a única forma que a gente tem de ter uma boa fisioterapia dentro da terapia intensiva. Né? E Exatamente. então, conta aí, Débora, conta algum dos highlights aí. O que você viu que você julgou bem interessante, assim, que você falou, caramba, isso é um ponto que eu preciso mostrar para as pessoas, discutir, a gente precisa pensar sobre isso. Tá, vamos lá. Algumas coisas que eu acho que eu queria trazer. Então, eu sinto decepcionar, mas de ventilação mecânica e desmame. E eu achei muito engraçado porque a gente comentou, né, no último episódio de desmame, que aí a gente falou, gente, talvez isso aqui daqui a pouco a gente nem esteja mais muito Você falou que discutindo. ia falar, que você ia trazer as informações se a gente estava falando coisas muito longe, né, do que está sendo discutido. Exato. E na verdade foi pouquíssimo discutido, né? Eu acho que quando a gente falou no episódio, né, teve uma parte que a gente falou, talvez daqui a um tempo a gente não discuta mais sobre isso. Eu acho que eles estão um pouco nessa pegada, sabe, Sancler, de tipo, vamos focar mais um pouco, sabe, no que a gente faz a diferença mesmo, né? Não tô falando que a gente não faça no desmame e tal, mas assim, tem bastante coisa bem estabelecida, não vi muitas coisas novas em relação à ventilação e desmame, não. Então eu não queria me ater nisso, não. Eu Deixa acho eu que o fazer que. um comentário sobre isso. Pode Eu falar. acho bem legal quando você fala assim, tem muita coisa já estabelecida, e talvez a gente precise entender isso, né? Uma boa prática baseada em evidência, tem algumas coisas que você chega num certo momento da evidência científica, que tudo bem, pode vir a surgir em coisas diferentes, mas a gente precisa adotar e implementar. Tem uma fase da produção que é implementar a evidência científica que a gente tem. Então, talvez se a gente abandonasse mais aquela questão do achismo e se pegasse no que já existe de sedimentado na literatura, a gente fosse ter ótimos resultados e não precisasse discutir assim, né? Talvez seja uma luz aí para a gente. Exatamente. E aí, só para não falar que eu não falei nada de ventilação, né? Que aí depois falam que eu não gosto desse assunto. Mas o que foi muito falado também na ventilação a personalização do cuidado, sabe? Então falou-se muito assim de que essas caixinhas, se é sepse a gente ventila assim, se é Covid a gente ventila assado, se é não sei o que a gente ventila desse jeito, que isso também não vai mais existir, né? Que na verdade a gente vai usar informações daquilo, mas de repente é um paciente séptico com Covid que tem DPOC, né? E como que a gente vai fazer essa individualização
desse cuidado. Então, basicamente, foi isso que foi discutido. Agora, pegando um gancho do que você estava falando, né, dessa coisa de práticas, né, do que a gente já sabe, duas coisas me chamaram a atenção em relação a isso, né, no Congresso. Uma foi uma fala de um dos, deixa eu achar aqui que eu anotei algumas coisas, de um dos palestrantes, né, que ele mostrou digamos, essa linha de desenvolvimento das pesquisas, né, na UTI nos últimos anos, e eu achei muito legal que ele resumiu assim: a gente começou pensando em proteger, né, pensando numa coisa mais recente até, né? Mas a gente estava ali num ponto onde a gente queria a gente entendeu e queria proteger os pacientes da sedação e do imobilismo, ele falou, né? Então, e aí a gente começou, né, a ver como deixar esse paciente acordado, a gente começou a discutir quais são os problemas do imobilismo, foi quando a gente descobriu que existia a PICS, né, que tem a síndrome pós-UTI, ele falou, e a gente veio com essa base de, olha, a gente precisa proteger esses pacientes da sedação, eles não podem ficar sedados, e a gente não pode deixar esses pacientes quietos, né? Assim, não pode deixar eles com esse impacto grande do imobilismo, né? Aí ele falou, e agora a pegada já é outra, né? A gente está caminhando para. A gente precisa proteger esse paciente para uma participação e para uma atividade, né? Para uma participação na sociedade. Então, se a gente não. É isso que você falou, as coisas avançam, então ninguém mais. Eu achei muito interessante que não teve, por exemplo, uma palestra falando sobre perda de massa muscular no Congresso. Não teve, Já porque a gente já sabemos que sabe. perde. Exatamente, Já né? sabe o que Então, evita e o que recupera também já sabemos. Então é bem isso que você falou, sabe? A sensação que eu tive do Congresso também foi essa. A gente não vai ficar repassando coisas que a gente já sabe que está batido. A gente quer olhar para frente. E aí essa fala dele eu achei muito feliz, assim, sabe? De olha, a gente já sabe os problemas do imobilismo, né? Então, a gente já entendeu como proteger o paciente do imobilismo, né? É fazendo exercício, tudo bem. Aí agora a gente precisa entender como proteger ele dele não perder a participação e a atividade dele lá, né, quando ele voltar, enfim. E isso a gente sabe que não é feito de qualquer jeito, né? Que não é feito simplesmente fazendo fisioterapia, né, Sancler? Se você quiser comentar alguma coisa. Muito legal isso. Eu vi que você postou algumas coisas mostrando o impacto socioeconômico, o impacto na vida laboral dos pacientes, né? Então, assim, poxa, a gente sabe que eu não posso deixar o paciente sedado, porque senão ele perde tantos por cento de massa muscular. Ok, a gente tira a sedação, bota esse paciente sentado, mas no final das contas, metade desses pacientes não consegue retornar ao seu trabalho de origem. Está errado ainda. A gente precisa acompanhar a evolução para que a gente tenha esse raciocínio. É muito legal essa colocação. Isso daí dá tema para a gente fazer um episódio depois do podcast, mas dessa ligação, né? Esse link do que a gente fala aqui em diversos momentos. A gente precisa entender que o seu cuidado ele não é só para aquela parte da UTI. Ele está intimamente relacionado ao que o indivíduo vai encontrar depois e qual vai ser a necessidade de reabilitação dele depois, né? Muito legal, muito legal mesmo. Exatamente. E aí, né, puxando já para essa parte, né, então, que eu estava falando, né, que foi colocado isso, então, né, a gente precisa pensar em participação, né, na atividade do paciente. Agora, o olhar é para isso, né, como que eu garanto, não massa muscular só, né, força, mas como que eu garanto que esse paciente, ele vai sair e voltar a trabalhar, né, porque a palestra da moça. Desculpa, eu não lembro o nome dela. Depois eu posso até pôr o nome na descrição do episódio, alguma coisa assim. Mas a palestra que ela fez de pós-UTI, juro, ficou todo mundo assim, ó, travado na cadeira, impactado. Primeiro porque a oratória da mulher era um negócio incrível, assim. Juro, o tom de voz dela ia indo assim, formando o ambiente, sabe, de impacto. Mas ela trouxe uns dados que todo mundo ficou impactado. E eu gosto de estudar pós-UTI. E assim, primeiro uma coisa muito legal, que eu não sei se você já tinha visto, mas eu não tinha visto ainda, que antes a gente falava, né, a síndrome pós-terapia intensiva, comprometimento físico, psíquico, né, e cognitivo. E agora tem um a mais, né, que é esse socioeconômico, né? Então, não são mais 3 pilares, são 4, Já se porque ampliou o conceito.
entrou a questão da Pix no contexto socioeconômico. E ela trouxe dados absurdos, assim, né, ela mostrou, por exemplo, no Covid nos Estados Unidos, de pesquisas que mostraram que as famílias gastaram todas as economias, por exemplo, durante, né, essa fase de reabilitação do Covid, sabe? Então, o impacto muito importante que isso traz, igual você falou, né, na demora de voltar a trabalhar. E aí, eu acho que a grande questão que ficou foi isso. A gente já sabe que perde massa, a gente já sabe como ganhar massa, mas assim, o que a gente precisa não é ganhar massa, a gente precisa fazer esse cara voltar a trabalhar, né? E será que só ganhar massa é suficiente? Não é suficiente, sabe? E aí, puxando outro gancho, né? Eles também colocaram uma questão que eu achei muito interessante, que ela também falou: olha, a gente tem falado muito de mobilização, a mobilização é da equipe, não é da físio. Ela falou: a gente, né, super concordo, mobilização é multi, mas existe uma diferença de mobilização e de fisioterapia. E aí ela mostrou um dado muito interessante, né, falando o quanto o nível de mobilização, né, se a gente quiser chamar de mobilização, é muito maior quando tem um fisioterapeuta. E aí, a taxa de ortostatismo, por exemplo, depende do fisioterapeuta. Então, você pode até ter uma equipe super multi, que ajuda muito na mobilização do paciente, mas efetivamente a reabilitação desse paciente para atividades, né, para a participação, enfim, ela vem pelo fisioterapeuta e pelo terapeuta ocupacional. Eles falaram muito de terapia ocupacional também. Então, isso eu acho muito interessante também, né, Sancler? É isso, a gente está caminhando agora para um entendimento de como fazer esse cara voltar a fazer as coisas e não a ter força no dinamômetro acima de tanto, sabe? Diagnóstico de fraqueza muscular, né? Eu fiquei imaginando quando você estava colocando as coisas e eu fiquei raciocinando sobre isso, sabe? Falei, a gente está deixando de falar de fraqueza muscular nos congressos. Por quê? Porque todo mundo já sabe que ela existe, todo mundo, isso já está muito claro. E aí você colocou uma coisa, eu sempre coloco isso nas palestras, Débora, e é grandioso ouvir isso. Eu tenho medo, porque a gente começou com reabilitação, e isso era do fisioterapeuta, e tem uma referência até antiga que falava sobre isso. A fisioterapia é a intervenção que melhora o nível de função física dos pacientes na UTI. E a gente começou a agregar e ter que a importância da equipe estar junto. E aí eu sinto que nesse momento tem muito fisioterapeuta que está querendo colocar, não, eu não faço sozinho, é só a equipe. Eu entendo que você não vai conseguir fazer tudo sozinho, mas todas as coisas tem alguém que é responsável pelo processo. Então, esse tipo de informação que você traz para a gente reforça isso. Se tem alguém que é responsável pelo processo, pelo programa, pelo protocolo, tudo aquilo que a gente discute aqui, inúmeras vezes, tem que ser o fisioterapeuta. Tem que ser o fisioterapeuta. Aí, olha a informação. Os indivíduos ficam em pé, ficam, mas a taxa de ortostatismo é muito maior quando eu tenho um fisioterapeuta responsável por isso. Pronto, você quer uma justificativa melhor do que essa, para a necessidade da gente estar liderando esse processo? Ela enfatizou muito isso, assim, de que os níveis de mobilidade, de atividade desse paciente, eles são muito maiores quando o fisioterapeuta está presente. Então é isso, a equipe vai ajudar, né? Acho que, de repente, um paciente que já faz, né, entre aspas, tranquilamente vai para a poltrona, isso pode ser feito pela enfermagem, isso deve ser feito também pela enfermagem, né? A gente não está falando que não. Mas é isso, quem que vai progredir isso? Mais ou menos isso que ela quis dizer, assim, né? Essa progressão aí depende de nós e é a nossa responsabilidade. A gente não tem que jogar na mão desse conceito de mobilização, tem que De ser equipe, múltipla. multidisciplinar, entendeu? Então, isso eu achei muito legal. E aí, aproveitando, então, já que a gente está falando disso, né? Algumas outras coisas foram muito faladas. Quando falou-se, né, do estado da arte da reabilitação. Então, uma básica, né, é a personalização do cuidado, né? Então, a gente fala isso direto aqui no podcast, né, Sancler? A gente precisa personalizar esse cuidado no sentido, eles falaram muito, sabe, do o que seu paciente gosta, o que ele quer fazer depois dali, sabe? Como trazer ele para a terapia nesse sentido também. A outra coisa que foi falado, da importância da gente pensar, assim, em
como a gente vai pensar na frequência, na intensidade, no tempo, né? Mas essa visão ela tá um pouco macro, sabe? Eu senti um pouco isso. Ela tá um pouco macro, não tá micro, no sentido assim, por exemplo, né? Quando ela falou da frequência, ela enfatizou que pelos estudos, o que, que a gente sabe? Esse paciente tem que fazer 5 vezes por semana. Então, veja, lá não foi discutido tanto é, do exercício, sabe? Qual a frequência desse exercício ou daquele, mas a frequência da fisioterapia, entendeu? Do processo de reabilitação, digamos assim, né? Do atendimento. E aí é muito interessante porque é isso, ela bateu na tecla de gente, a gente precisa fazer pelo menos 5 vezes por semana, né? Não adianta ir lá fazer fisioterapia, depois passa 4 dias sem, aí só vai fazer na outra semana. E no Brasil, a gente, graças a Deus, tem essa realidade, né, Sancler? Tem. No Brasil a gente já tem isso, a gente precisa então otimizar para que seja efetivo. É legal o que você está falando, a gente fez uma sequência, né, de alguns episódios, a gente falou de protocolo, a gente falou de progressão aqui, e eu estou pensando aqui enquanto você está falando. Talvez as pessoas estejam esperando para dentro da UTI protocolos muito fechados. E a personalização do cuidado, ela é importante, mas em algumas esferas da fisioterapia, ela é possível de você fazer uma personalização com um protocolo que é muito semelhante para todos. A gente falou isso no episódio de protocolo aqui. Dentro da UTI, o paciente é extremamente dinâmico. Então, acho que o desafio maior do fisioterapeuta é identificar quando personalizar. Então, eu acho que a gente não vai conseguir chegar, a gente discutiu isso aqui no protocolo, né? Qual é a carga? Como é que eu prescrevo a carga? Como é que eu sei a carga? Não sei, porque hoje seu paciente de manhã está muito mal e à tarde está bem melhor e piorou depois. Então, é muito legal isso que às vezes abrir a nossa cabeça e pensar além do óbvio, a gente aprende que o exercício tem que ser prescrito dessa forma dentro dessa caixa, mas a gente aprende isso com base em conceitos de fisiologia do esporte, com conceitos de reabilitações a longo prazo, e não numa reabilitação que dura 3, 5 dias dentro da UTI. Então, eu acho que é um grande desafio essa mensagem que você traz aí, dessa personalização dentro da prescrição do exercício. Eu percebo, assim, e até saiu um artigo novo que até te mandei, né? Acho que a gente pode marcar um Foi. podcast para discuti-lo. Que quando a gente ainda. O que existe aí para futuro, né, em termos disso, desse detalhamento, né? É muito mais um detalhamento da fisioterapia, da entrega da fisioterapia ali na UTI, do que propriamente do exercício, sabe? Igual eu te falei, não teve nenhuma discussão sobre fraqueza. E assim, eu queria só enfatizar, né, Sancler, a gente não está falando que esses temas não são importantes. O que eu estou colocando é que, assim, dentro de um congresso, onde você tem um tempo e onde as pessoas querem discutir, né, o que a gente tem de novo e para onde a gente vai, é para o ano que vem e tudo mais, né, são os temas, os highlights, assim, né, é o tema que as pessoas acreditam que vai efetivamente movimentar a nossa profissão para frente, né? Mas voltando, o que eu percebi é que assim, eles colocaram meio que como direção, olha, a gente precisa entender agora esses parâmetros dentro da personalização também. Então, por exemplo, tá, quem é o paciente que vai fazer 5 dias na semana? Quem é o paciente que vai fazer 6? Sabe? Quem é o paciente que dá para fazer um tempo curto, tipo 10, 20 minutos, quem é o paciente que vai precisar de um tempo mais longo, sabe? Muito mais do que assim, qual é a carga específica para o paciente da Quantas UTI, entendeu? repetições e Quantas etc, né? repetições, exatamente, assim, então é mais esse olhar para tentar entender para quais pacientes ou subgrupos ou, né, de forma mais individualizada isso vai funcionar. E aí, dentro desse contexto, uma palavra que foi muito falada em várias palestras foi sobre o descanso, sabe? Sobre o recovery, né? Que eles chamam aqui. Eu achei muito interessante porque foi falado em algumas palestras. Então, ele veio dentro de um contexto de, olha, a gente precisa respeitar o recovery dos pacientes para não fazer um overtraining, né? Então, a gente falou isso já aqui também, né? A gente vai fazer sempre trabalhar no máximo de mobilidade e funcionalidade que nosso paciente tem. E aí entra a questão do tempo também, né? Que foi discutido, né? O T ali, né? Na Do prescrição do Fit VP. exercício, que
que entra o tempo, né? Com essa ideia de, olha, não sei, não dá para a gente falar quanto tempo vai fazer, porque você vai ter que acompanhar como que esse paciente está respondendo, né? Sei lá, sabe, em questão de sinal vital, do Borg, né? Eles até usaram o Borg como exemplo, né? Então, e aí ele falou isso, de repente a sugestão que veio, e aí eu falei, nossa, a gente já falou isso várias vezes no podcast, a sugestão que veio foi efetivamente assim, olha, de repente a gente usa tempos mais curtos, deixa o paciente descansar, né, e aí a gente retoma em número, né, em frequências maiores de sessões, por exemplo, né? Fracionar durante o dia, né? Entendeu? E muito nessa ideia do recovery, né? Então, assim, seu paciente cansou porque estava fazendo alguma coisa cardiopulmonar, deixa ele recuperar disso e de repente você volta para fazer mais tarde outra coisa e recupera esse, né? Então, falou-se muito do recovery. E aí, até vou aproveitar para puxar o gancho do sono, né? Que foi falado muito do sono também, né? Da importância desses pacientes dormirem. E aí, olha a diferença para o Brasil, né? Porque ele colocou, né, quem falou do sono, que primeiro, a gente precisa, de novo, a individualização, né, ele falou assim, olha, até ele pôs uma foto de uma pessoa abrindo a geladeira de madrugada para comer, sabe? Aí ele falou, gente, cada um tem um esquema de sono, né? Então não adianta você falar, olha, aqui 8 horas da noite a gente apaga a luz, todo mundo vai dormir e vai acordar às 7, né? Não é assim que Aí funciona. o cara nunca dá, o paciente nunca dormiu na vida antes de meia-noite. Exatamente, exatamente. E aí uma coisa que eu achei interessante é que ele colocou assim, que a gente está começando também a pensar que talvez, por exemplo, seja interessante para alguns pacientes andarem, fazerem algum tipo de exercício, talvez mais leve, mas aí ele colocou no período evening, né? Só que esse evening não é a noite, a nossa noite, né? Que a gente bate aqui na Não, o evening tecla. é tardezinha, é quase o show do É, Thiaguinho, tardezinha. Exato, não é aquele ir atender o paciente 10 horas da noite e pedir para o paciente andar. Então, achei muito legal que ele falou: olha, o paciente precisa dormir, a gente tem que deixar o recovery também nessa parte da noite. Mas talvez seja interessante para alguns pacientes, sei lá, era o cara que ia na academia 5, 6 horas da tarde todo dia, né? E de repente, bruscamente, né, eu falo para ele que, sei lá, mas é essa a diferença. A gente tem esse atendimento da tarde na maioria das vezes, né? E aqui não, É. como normalmente ele só vem o paciente uma vez, isso não existe, né? Mas aí Agora, olha, eu olha acho. só que legal que você está colocando. Olha, mais uma vez o que a gente fala aqui sempre, como sobe a nossa responsabilidade. Você tem que saber se a pessoa fazia ou não atividade física, que horas que ela fazia, porque você tem que tentar inserir isso. Mas ele não vai estar fazendo porque ele está doente. Sim, mas ele vai voltar, ele vai sobreviver, né, dentro das condições, ele vai voltar. E aí imagine você trocar tudo isso. Quando ele estiver começando a melhorar, você vai na hora de pior rendimento físico dele, botar ele para fazer atividade. Não faz nem sentido, né? Então, poxa, eu fico assim, caramba, essas informações elas têm que chegar e têm que abrir a cabeça das pessoas. Mas essa personalização, ela tem sido tão falada, né? Que eu achei interessante a parte da nutrição que eles colocaram, né? E ela até. E eu acho que essa foi a maior mensagem do Congresso, assim, sabe? Da gente, tipo, prestar atenção realmente em coisas que a gente se apegava e que não são importantes definitivamente, ou que já foram vencidas, como você falou, né? E aí, da parte da nutrição, ela falou, olha. A gente discutiu muito, começa cedo, não começa, sabe, né, a dar alimentação, o quanto a gente dá, e a gente deixou passar coisas importantes, como, por exemplo, tá bom, a gente discute se começa cedo, se dá, não dá, e de repente esse cara vai para a alimentação oral, por exemplo, saca a sonda, porque ele está comendo por boca, e aí a gente está dando lá, né, a comida, fez a quantidade com aquela caloria que ele precisa, porque ele está no processo de recuperação, e ele está comendo por boca. E de repente, esse paciente come metade do que a gente manda, né? Porque ele está sem apetite ou porque ele não gostou da comida. E a gente está achando que a gente está dando a comida para ele. Né? Então ela falou muito isso também. Ela falou: olha, a gente tem que tomar cuidado. Esse acompanhamento ele precisa ser feito. Se o paciente gosta desse tipo de comida, porque não adianta. Você vai falar: olha, o senhor tem que comer
tudo bem, é difícil, tem a comida do hospital, mas então você tem que saber que seu paciente não está recebendo toda a parte nutricional que ele deveria estar, né? Então, foi muito falado isso aqui, de conhecer o paciente, de saber quem é esse paciente, né? Quais são eram os hábitos e tudo mais dele, né? Muito ótimo, muito ótimo. E deixa eu te perguntar uma coisa, Débora, para que você também não entre no horário do Brasil e depois você misture as coisas aí, né? A nossa mensagem que a gente usa em todo podcast aqui, eu vi que você postou, eu fiz questão de repostar um slide simples que só tinha uma frase lá: pensar fora da caixa. Essa mensagem, você reforçou ela aí? Super, nossa, fiquei até com alívio, assim, né? Porque quando a gente começou o podcast, a gente ficou, né? Nossa, será que vai ser meio, né? E a gente sabe que, putz, é muito mais fácil a gente se acomodar, né? Naquilo que já é feito. Até teve uma palestra que ele estava falando sobre implementação, né? Do cuidado, enfim. E aí ele falou assim, que em tempos de estresse, né? A gente tende a retornar, né? A voltar para algum lugar que a gente fazia sempre, né? Que nos parece mais seguro, de maior conhecimento. Seguro, né? Diríamos assim. Isso, do que continuar nesse avançar, né? E aí ele deu um exemplo que eu fiquei assim, gente, como que eu não pensei nisso, né? Que foi do Covid, né? Ele falou, gente, hoje, óbvio, né? A gente está olhando com mais calma, mas é exatamente isso que ele falou, no estresse a gente tende a voltar para trás. Ele falou, olha o Covid, a gente já sabia que não era legal sedar os pacientes, e de repente a gente começou a sedar todo mundo. E não sedar pouco, sedar muito. Ele falou, né? A gente já sabia, não era para ventilar em volume alto, né? Corrente alto. E aí, de repente, um monte de lugar começou a voltar a ventilar 8 ml por quilo. Ele falou, a gente já sabia que o medo que a gente tinha dos pacientes arrancarem o tubo não deveria se sobrepor ao medo que a gente deveria ter deles saírem de lá sem andar. E de repente a gente estava ceda, porque ele não pode arrancar esse tubo, né? E num medo Onde absurdo. aumentou o tempo de ventilação mecânica e regrediu, voltou a fraqueza muscular, voltou a todos os impactos. Exatamente. E aí ele falou isso, né? Ele falou assim: é explicado? É explicado, porque quando a gente tem medo, a gente tende a voltar, né? Ele falou, mas a gente não pode, a gente tem que, sabe, fincar o pé onde a gente já descobriu as coisas e ir para frente. E aí ele mostrou, foi linda a palestra do Covid, ele mostrou as diferenças das ondas, né? E o como a gente avançou, e aí ele falou, Já avançou não. aprendeu, né? Aí, Não então, avançou, não, a gente voltou a tomar as rédeas da exato. evolução. Perfeito, foi isso que ele falou. Ele falou: não vem falar que a gente já aprendeu, a gente lembrou que a gente já sabia fazer coisa melhor e a gente voltou a fazer o que a gente fazia, né? E eu falei: caramba, é verdade, né? E se você parar para pensar, hoje, pelo menos eu, quando a gente tem Covid na UTI, a gente não ceda mais do jeito que a gente sedava antes. Você quer Né? estubar o mais rápido possível, você quer botar em movimento, você quer fazer Exato, né? tudo. Enfim, mas eu usei só para falar que quando a gente pensa no podcast, vem esse receio, né? De, poxa, será que as pessoas vão querer escutar coisas que não são tão óbvias, né? Será que as pessoas estão a fim de pensar, né, além, né, do óbvio, além da caixa? E, nossa, a hora que ele colocou um slide inteiro, sabe? Só foi, foi numa palestra de realidade virtual, que foi muito legal também. E eu fiquei muito feliz, porque a gente faz muito isso lá na nossa UTI, né? A gente usa muito videogame. E olha só, até pensar fora da caixa, ele falou, né? Por exemplo, eu uso lá na UTI, eu ponho os pacientes no ciclo e ponho para eles verem, né, uma paisagem e irem Como pedalando, se né? fosse um movimento, né, de uma É. bicicleta. E aí, sabe o que ele mostrou? De um paciente que eles filmaram o caminho da casa desse paciente. Né, chegando assim, sabe? E aqui é tudo tem muito verde, né? Então era todo uma estrada, um jardim, né? E aí chegava o paciente. Então o paciente estava pedalando na UTI, olhando a estrada de volta para casa. Acelerando, eu quero chegar logo. Sabe, isso, é pensar fora. Né? E aí ele pôs esse slide falando: olha, a gente precisa pensar fora da caixa. E porque às vezes você não vai inventar, por exemplo, um cicloergômetro novo, mas você vai pensar fora da caixa e ver um jeito diferente de usar,
né? Ou pegar alguma coisa de fora e trazer para dentro da UTI, né? Da fisioterapia. Eu vi muito isso quando eles falaram de liderança, a gente fala muito isso aqui também, né? Teve uma palestra de liderança e aí ela falou isso, ela falou assim, olha, e eu não estou falando que a liderança está ali no gestor, mas aí, putz, ela falou, primeiro, a gente tem que ser líder de si mesmo. E aí ela veio com toda aquela conversa que a gente já teve num podcast aqui, né, de se cuidar, de como a gente, né, tem coisas fora e tudo mais. E aí ela trouxe Saber o que está vários acontecendo, né? Não misturar e tal. Foi a de gente conversou com o cuidado, Éder né? da saúde mental. Exatamente. E aí ela trouxe essas questões, algumas questões de liderança, enfim. E eu senti muito isso no Congresso, sabe, Sancler, que para a nossa profissão se expandir, mais do que se expandir, evoluir, a gente tem quebrado alguns limites que em algum momento a gente impôs, sabe? Então, por exemplo, outra coisa que foi muito falada foi a transição de cuidado. E eu vou te falar que foi linda. Nossa, juro, eu fiquei emocionada de ver a discussão que teve na mesa, que foi da Brown Connolly, que ela falou sobre segmento clínico pós-UTI, quem é o paciente que a gente deveria seguir, né, depois da UTI. Aí a gente teve de um moço que falou sobre atenção primária, qual é o papel da atenção primária, e aí depois teve e o dos desfechos pós-UTI. E aí abriu para perguntas, e assim, foi uma participação maciça de todo mundo da plateia, assim, lá no meu a gente faz o segmento assim, lá chega na atenção primária desse jeito, e todo mundo discutindo, e aí uma pessoa até falou assim, mas peraí, a gente como fisioterapeuta intensivista de dentro da UTI, como que a gente pode participar efetivamente disso? E aí foi assim uma enxurrada de conversa muito legal, basicamente no sentido de, olha, não dá mais para a gente pôr fronteiras, sabe? Da Delimitar assim porta do para tipo, fora não é não é meu papel, né? exatamente, né? Até porque, por exemplo, né, eles deram um exemplo lá, as pessoas que estão na atenção primária, elas não sabem o que é síndrome pós-terapia intensiva, porque elas não estão na UTI, elas não sabem quais são os fatores de risco. Então, quem que vai fazer essa ponte? Né? É o fisioterapeuta da UTI que vai fazer essa ponte. Como? A gente está discutindo ainda. Mas o que eu quero dizer é que a mensagem do Congresso foi muito essa: a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa quebrar esses limites que a gente estabeleceu, do tipo, eu sou fisioterapeuta, que a gente fala muito aqui, eu sou fisioterapeuta de UTI. Então, eu não estou pensando lá na atenção primária se Bora. esse cara vai precisar da reabilitação lá ou não. Não, eu estou pensando, e eu estou pensando como que eu vou encaixar lá fazendo a ponte, né? Não é que eu vou virar fisio de atenção primária, não é isso, né? Mas então eu senti que para a gente evoluir, a mensagem foi para a gente crescer, evoluir, a gente precisa se expandir, sabe? E parar com essa história de tipo, eu só faço até aqui, eu só penso nesse quadrado, porque ali não é meu, sabe? Então, eu achei isso muito legal mesmo. Bom, bom demais. E agora também tem uma outra mensagem por trás. Eu acho, você falando aí, eu fico assim, empolgadíssimo aqui, sabe? A gente tem que pensar fora da caixa. E a gente precisa entender que pensar fora da caixa não é fácil. É uma exigência muito grande para a gente quanto profissional. Mas é o caminho das coisas certas. É simples assim. Eu gosto muito de música, a gente já teve discutir isso aqui em vários episódios. A música, os artistas que não se reinventam, que não pensam fora da caixa e que não mudam com o tempo, esses artistas eles se perdem no meio do caminho. E o artista precisa se reinventar para que ele possa oferecer algo que seja compatível com o momento. Então vai ser a pessoa que continua cantando a mesma música o resto da vida. E nós, quanto fisioterapeutas, também precisamos pensar dessa forma. A sua formação, ela aconteceu num momento diante de um cenário. As coisas mudam, você precisa mudar. E quem sabe você não é vetor dessa mudança. Mas se você não quiser ser vetor dessa mudança, você tem que ser alguém que acompanhe essa mudança também. Então, pensar fora da caixa é necessário. E é difícil pra caramba, mas é o único caminho. Se você não fizer isso, você vai ficar obsoleto, você vai ficar para trás e você vai sumir. Então, assim,
quase 20 anos de formado, sabe, Débora? E eu posso dizer com propriedade isso. Há 15, 16 anos atrás, a gente não estava pensando no Congresso que eu tinha que saber o caminho da casa do cara para botar numa tela para ele aderir melhor à reabilitação. A gente não estava pensando que eu preciso personalizar. Eu estava discutindo assim, Sara é pipi alta, asma é pipi baixa. Não, não é. É o comportamento. E asma com Sara? Não sei. Eu não estudei isso, eu estudo fragmentado. Então, a gente vem evoluindo demais em relação a isso. A gente precisa continuar e que o podcast possa ajudar as pessoas a fazer isso, né? Pensar fora da caixa. Mesmo que seja uma coisa difícil, mas que estimule as pessoas a isso. Você sabe que até só mais uns minutos antes da gente terminar, até por exemplo, né, teve uma aula de um farmacêutico que ele foi falar sobre questões medicamentosas, né, como isso poderia impactar e tal. E ele enfatizou muito, muito um problema gritante que é a polifarmácia para esses pacientes quando eles vão embora. Né? E até achei super interessante que ele falou, por exemplo, um problema enorme é paciente com delírio que acaba recebendo medicação na UTI, né, para delírio. E aí ele falou, esses pacientes vão para a enfermaria com essas medicações. Isso é um problema gigante, né? Então, assim, acabou o delírio e ele vai para a enfermaria com a medicação. E aí ele acaba indo para casa dele com medicação para delírio, né? E aí aquele medicamento que ele realmente precisa em casa, né? Que ele já usava antes, parou de usar na UTI e não foi, enfim. Eu achei muito interessante porque ele colocou isso. Ele falou: olha, eu sei que vocês não são farmacêuticos, né? Mas eu sei que vocês têm um conhecimento de, por exemplo, qual droga se usa para delírio. Então, assim, é papel de todo mundo, quando esse paciente está indo de alta e eu vou participar da transição de cuidado, de eu também me atentar e falar assim, opa, peraí, essa medicação aqui é para delírio, será que ele precisa mesmo? Né? Não sou eu que vou prescrever essa medicação, não sou eu que vou fazer a reconciliação, não sou eu, é o farmacêutico. Mas é isso que foi muito falado no Congresso, sabe? Da gente respeitar a autonomia, a profissão de cada um, mas entender que não dá para a gente trabalhar cada um na sua caixa e no seu quadrado, porque o cuidado ele é centrado no paciente. Então, se eu sei que a polifarmácia é um problema e eu estou participando da transição de cuidado, de repente eu posso ajudar a checar isso e falar para o farmacêutico, falar para o médico que é uma questão que precisa ser vista com esse paciente, por exemplo, né? Ou até eu fiquei pensando na hora, né? De repente eu sou um físico que estou atendendo esse paciente em casa e eu vou checar as medicações que ele está recebendo, Vai eu vou falar, sacar que pô, ele está recebendo. peraí, será que essa medicação ainda precisa ficar? E aí eu posso trocar isso com o médico, né? Enfim. Então, acho que isso foi uma coisa que ficou muito forte, assim, sabe? Para a gente ir terminando, eu só queria falar mais muito rápido, tá? Foi falado também sobre realidade virtual, né? Que eu já comentei. Foi falado sobre TMI, treinamento de musculatura inspiratória, e o Rick disse que quando a gente usa o threshold, seja lá o que for, né? O threshold, power brief, o que você quiser, para fazer o treinamento da musculatura inspiratória, você está trabalhando diversos outros músculos, e você precisa pensar nisso. E a gente falou sobre isso no nosso episódio. Falamos Né? exatamente sobre isso aqui com o Ives. Tudo bem que o Ives é filho do Rick, né? Mas e aí eles falam a mesma língua, mas foi muito interessante. Eu só queria falar mais alguma coisa, peraí, que agora eu. Eu só queria passar rapidinho, então, só para mostrar como foi um congresso. Eu fiquei muito feliz mesmo com a programação do congresso, porque eu acho que pela programação eles já deram o ar do congresso, sabe? De mostrar, olha, a gente está olhando para outro lado. Foi o que eu falei, sabe? Não teve uma palestra sobre como ver força de paciente na UTI, não teve uma palestra sobre fraqueza muscular, sabe? Não teve uma palestra sobre quais os melhores métodos de desmame, não teve, né? E quando eu bati o olho, eu falei, nossa, esse congresso eu preciso ir, porque é muito o que eu acredito também, sabe? E o que a gente acredita aqui, a gente precisa se expandir os conhecimentos, interligar os conhecimentos, sabe? E aí, só para então finalizar, a gente teve, então, o estado da arte, né, da ventilação mecânica, da reabilitação, a gente teve sobre pós-UTI, tanto a parte de transição, né, de cuidados, da atenção primária, dos desfechos, né, de pacientes pós-UTI, teve essa de medicamentos, teve sobre videogame, teve o TMI,
A gente teve sobre reabilitação pós-UTI, tecnologia, foi falado muito sobre como a gente pode fazer a reabilitação desses pacientes pós-UTI usando tecnologia, usando telemedicina, enfim. Foi falado sobre otimização de cuidados, como otimizar os cuidados dos pacientes, liderança, teve uma palestra só sobre liderança, cuidado centrado no paciente, que a gente também fala aqui, e teve as duas últimas que foi muito bonito, que foi A Fresco Importa, que foi uma moça falando sobre jardins, sobre a importância da gente tirar Sair os da pacientes UTI. da UTI de forma segura e tudo mais, mas sair da UTI. E uma última, a penúltima foi sobre animais, o suporte de animais. E olha que lindo! Eu estou muito A animada, gente juro. precisa fazer um episódio sobre isso. Olha que legal, Sancler. Eu já tinha ouvido sobre essa coisa, né, da terapia. Depois até preciso retomar que ela falou o nome certo das coisas e eu preciso estudar aí para ver de novo. Mas essa coisa do suporte aí dos animais, né? E aí ela falou que existem duas maneiras de se pensar. Uma é o animal ir até lá, né? Então, para animar o paciente, enfim, que aí tem um nome específico. Desculpa, no próximo episódio eu posso retomar isso só para falar o nome específico, que agora eu esqueci. As anotações estão no celular. E tem a atividade sustentada por animais, alguma coisa assim, que é quando o animal ele vem para auxiliar na progressão do exercício do paciente. Então, assim, o animal vem não só para trazer o bem-estar, né? E aí não é o animal do paciente em si, né? Mas é um animal Mas é um treinado para animal isso. treinado para isso, né? Exato. E aí tem toda a parte, né, do acolhimento do paciente, dele se sentir bem com o animal e tudo mais. Mas ela mostrou, por exemplo, o uso de um cachorro para um paciente entubado, que ia ficar em pé e eles queriam trabalhar uma questão de tronco, e aí ele abaixava, aí o cachorro, tipo, levantava, dava patinha, sabe assim? Então, é muito isso, pensar fora da caixa, sabe? Eu vou trazer o animal aqui, né? Então, como que ele pode participar da minha terapia, né? Como que eu posso envolver essas duas faces? Foi muito legal. E a última sobre final de vida na UTI, né? Que ela colocou muito sobre a gente saber quais são os desejos do paciente para o final de vida dele, sabe? E poder proporcionar isso para o paciente, para a família e para a gente, como um senso do que é a nossa profissão, né? Eu achei muito, muito interessante. Então, eu só queria trazer resumidamente as palestras, porque eu acho que elas enfatizam muito o caminho para onde a gente está indo mesmo, que é esse sair da caixinha mesmo. Perfeito. Excelente, excelente, Débora. Eu acho que é um episódio muito grandioso esse, porque ele é cheio de assuntos, né? Ele é completamente diversificado, não pega um assunto específico como a gente pega geralmente, mas que traz a nossa ideia desde o início do podcast e traz ela de uma maneira diferente, que é mostrando o que tem se falado por aí dentro da nossa profissão, né? E assim, né, Sancler, talvez alguém possa estar ouvindo e falando, mas eles não se aprofundaram em nenhum dos temas do Congresso, eu queria saber exatamente o que as pessoas falaram. A gente vai fazer isso ao longo Ao dos longo dos nossos episódios. episódios, né? Porque é isso que a gente tenta sempre, né? Trazer os episódios com as atualizações. Então, eu tenho um monte de coisa para falar, né? Tem vários temas aqui que eu já Já trouxe para tem o agenda para o Sancler. ano inteiro do nosso episódio. Exato. Então a gente vai trazer essas atualizações, continua aqui com a gente, que isso vai ser mais bem esmiuçado durante os episódios esse ano. A gente vai falar, por exemplo, né, Sancler, está na nossa agenda de falar sobre essa questão de sair com os pacientes da UTI, como a gente pode Isso. fazer isso de forma segura e tal. Então a gente vai fazer. A ideia desse episódio era só tentar jogar luz, né, para o fato de que a gente está começando o ano, entre aspas, né, em abril, mas assim, com um congresso que está trazendo as novidades e um congresso está olhando para frente. E essa é a mensagem principal, assim, a gente tá olhando para frente, para quebrar essas amarras, quebrar essa caixinha que a gente criou da fisioterapia e todo mundo junto. Eu senti muito um senso de propósito, assim, muito, sabe? De vamos caminhar junto para lugares novos. Eu acho que essa é a principal mensagem
e que a gente queria também trazer nesse episódio para animar todo mundo a pensar sobre isso, gente. A gente precisa fazer o novo, a gente precisa ser fisioterapeutas atuais e isso está vindo com muita, muita força, assim. Teve uma palestrante que falou sobre isso. E até eu pus no meu Instagram, que era a foto de um robô mostrando para o paciente como fazer o exercício. Reabilitando, né? E aí ela falou sobre isso. Ela falou: olha, a gente não vai perder o lugar, mas a gente precisa olhar para as novas habilidades aí que a gente precisa, né? Precisa acompanhar. Bom, eu acho que para a gente finalizar, eu acho que a dica desse episódio é pense fora da caixa. Eu acho que nem precisa de outra dica, né, Débora? E a dica é tente viabilizar possibilidades de você participar de eventos como esse na esfera que for possível para você dentro das suas condições. Mas se esforce, porque vale a pena. Pense fora da caixa e se esforce para participar. Débora, muito obrigado pela sua companhia, dessa vez internacionalmente. Que você tenha um ótimo resto de estadia aí. Aproveite esse finalzinho da sua viagem. Obrigada, gente. E continua com a gente que a gente vai esmiuçar mais ainda esse congresso nos próximos episódios, nos nossos temas aí que já estão programados, tá bom? Um beijo, até, gente, até o Brasil de volta. Tchau, tchau, até mais.